Boa tarde, alunos, tudo bem? Bem, nas últimas aulas nós vimos sobre a queda do Império Romano, né? Então, a aula de hoje vou introduzir um assunto que é a Idade Média, que é o período que vem posterior à Idade Antiga, que termina com a queda do Império Romano no século V. Então, nós iremos destruir alguns mitos, construir outros. E o primeiro deles é dizer que geralmente os alunos confundem muito quando fala-se Idade Média, a primeira coisa que eles pensam é feudalismo. Só que isso não é verdade, né? O feudalismo não pode ser comparado ao período da Idade Média que dura 1000 anos. A Idade Média começa no século V, em 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano e as invasões germânicas, e o feudalismo só se inicia no século VIII. Então, olha você vê, há pelo menos 300 anos de história antes do feudalismo. E essa história parte da ideia da invasão germânica e a formação dos reinos germânicos, beleza? Então, dito isso, acompanhando aqui comigo o Data Show, né, o PowerPoint, geralmente você faz uma periodização da Idade Média. Antigamente, essa periodização ficava entre Alta Idade Média, inicialmente, até por volta do século X e XI, e Baixa Idade Média, do século XI até mais ou menos século XV. Né, em 1476 depois de Cristo. Eu acho importante também ressaltar que essas periodizações variam de nação para nação. A nossa historiografia é francesa, então a gente busca essas datas da historiografia francesa, beleza? Então, dito isso, existe uma nova periodização feita pelo Hilário Franco Júnior, hoje ela é usada. Tá? Aquela antiga que divide só em 2 períodos caiu. E é esse livro aqui, né, que eu apresento a vocês. Tá lá, Idade Média, Nascimento do Ocidente. É um livro muito tranquilo de se ler. Quem tiver interesse em obter o livro, é muito legal, tá? A leitura é muito didático. Bem, ele divide então numa primeira parte chamada Primeira Idade Média, que vai do século V ao século VIII. Esse é o tema da primeira aula. Tá? Vamos trabalhar uma dinastia germânica em particular. Você tem, né, corresponde então à invasão germânica bárbara, o crescimento do cristianismo, né, o evangelismo e também a queda do Império Romano. Então esse é o primeiro tema da aula. Mas continuando, sabe-se também que ela se divide depois, posterior na Alta Idade Média, séculos 8, 9 e 10, que é a segunda aula sobre o tema que eu irei fazer, beleza? Principalmente do Reino Franco, do Império Carolíngio e a guerra contra o islamismo, beleza? Você tem a terceira parte, que é a Idade Média Central, que vai do século XI até o século XIII. Aí aqui falando sobre o crescimento populacional, o surgimento do comércio, o início das cruzadas, tudo isso está aqui dentro desses 3 séculos aqui. E o último século, que vai do século XIV ao século XV, a gente vai chamar de Baixa Idade Média agora. Beleza? Aqui refere-se à crise do sistema feudal, o renascimento do comércio nas cidades propriamente ditas, a peste e a crise do feudalismo e o surgimento do renascimento, tá? Cultural. Então, beleza. Aqui está o panorama da Idade Média. Então, dito isso, vamos partir para a primeira parte, os reinos romano-germânicos. Por que eu dei o nome de romano-germânico? Porque aqui vamos trabalhar a ideia sociológica da aculturação, né? Há um choque entre 2 grupos, né, com culturas diferentes, e há uma absorção de valores de ambos os lados e surgimento de uma nova civilização. Das cinzas do Império Romano vão surgir os reinos germânicos. Então há um processo longo de absorção dos valores romanos pelos germânicos. Alguns já tinham feito isso anteriormente, como vou falar. Outros é um processo mais longo. Beleza? Então você tem o primeiro, né, o Império Romano e a Germânia. Então está aqui, ó, tem um historiador falando, né, chamado Ferdinando Lott, vai falar o que eu acabei de dizer, que essas mudanças com o fim da antiguidade, né, e o início da Idade Média, a invasão germânica, é um processo, né,
ora rápido, ora longo, mas que demora uns 300 anos para emplacar e formar o que nós conhecemos como feudalismo. E por que eu vou dar esse conteúdo agora especificamente? Eu poderia muito bem resumir a Idade Média em feudalismo e explicar o feudalismo da forma que todo professor explica, mas não vai ficar entendível. Ou alguns alunos preferem, né? É isso, decora e faz. Aqui não, vou te explicar o porquê que vai surgir o feudalismo para tornar uma coisa mais clara. Há uma dificuldade muito grande de se entender feudalismo, entender Idade Média. Para mim, na minha ótica, é um dos períodos mais difíceis de ser explicados. Alguns até dizem que ele só poderia ser explicado para pessoas de 25, 24 anos, né? Mas dá para a gente fazer uma coisa muito bem pedagógica e funcionar. Beleza. Então, você tem lá as migrações germânicas, que são 4 coisas muito importantes aqui, vai ter a quinta coisa, mas 4 coisas, né? Mantinham relações comerciais com Roma, isso é um fato, então já tinha um contato anterior. Tinha uma influência nas artes, na cultura, tanto germânica quanto romana. Então, observe, está surgindo uma cultura do misto, né? O início disso ocorreu a partir de migrações e não invasões, né? As migrações são pacíficas. O Império Romano abriu suas portas para a entrada de alguns grupos germânicos, e isso fez com que esses grupos se convertessem ao cristianismo, ora de fato ou por poder político. Então já está surgindo uma civilização de alguns convertidos. Então você tem principalmente os visigodos que ocupam a Espanha e os francos se tornando cristãos. Vou falar disso depois. E, por último, esses primeiros grupos que entram, que não são tribos inteiras, mas grupos pequenos de 50, né, formavam as legiões romanas. Eles eram chamados de nationes, né, os grupos tipo mercenários que estavam surgindo então e formando. Beleza. Depois, esses grupos vão entrar de forma inteira, de tribos inteiras. Então, quando uma tribo inteira entra no Império Romano e o Império Romano absorve essa tribo germânica, são chamados de federados. Tá? São os grupos federados. Obviamente, serviriam as legiões romanas, defenderiam as fronteiras contra as invasões de outros povos germânicos. É importante entender que eram várias tribos germânicas que entravam em guerra entre elas. Apesar de ter alguma cultura em comum, não eram aliados. Eles entravam em guerra uns com os outros, tá? É igual índios brasileiros, ou igual negros africanos. Eles eram tribos diferentes que disputavam territórios e colheitas. Beleza? Então tá aí. Fica 3 perguntinhas, né, que eu faço a partir das invasões germânicas, né? Algumas pessoas enxergam então essa parte da entrada do germânico como invasões bárbaras. Aí eu pontuei 3 coisas de alguns historiadores que falam: entretanto, a expressão não é correta, pois movimentos de povos são migrações do que verdadeiras invasões. Ficou errado aqui. Se não foram pacíficos, não se inspiraram na hostilidade que pressupõe o termo invasão. Eles só ocuparam o território e lutaram por ele. Dá uma ideia de invasão que as pessoas estão erradas, entende? Então tem que ter cuidado com as expressões usadas, você acaba tendo uma visão pejorativa do grupo especificamente, né? Que razões então teriam determinado as migrações de milhares de pessoas? Aqui a resposta é simples, né? Isso acontece entre os séculos 4 e 5. Outros povos invadiram a região da Germânica, pressionando os germanos a entrar dentro do Império Romano. Quem são esses povos? Os hunos, principalmente, tá? Que vão invadir a região da Germânica, e os germanos, então, procurando abrigo, vão para dentro do Império Romano e procurando também proteção, servindo o exército. Beleza? Beleza, então tá aqui, ó, o mapa. Pegando o mapa aqui, você tem a Barbária, né, que é as regiões bárbaras, né, que era assim chamada pelos romanos. Você tem os hunos aqui, tá vendo? Pressionando os grupos germânicos, e esses grupos germanos, então, promovendo então uma pressão sobre o Império Romano que está aqui, toda essa área em branco aqui. Não só eles, como os povos do Saara, pressionando também. Você tem os sarracenos aqui, lembrando que ainda não tinha surgido o islamismo ainda. Então você tem diversos grupos pressionando o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. A nossa aula ficará apenas no Ocidente, beleza? Então tá lá a pressão.
Aqui tem outro mostrando outra pressão, hunos, pressionando todos os povos germânicos, alguns entrando pacificamente, mas outros entrando então de forma violenta, ocupando o território. Assim ocorre então a desintegração do Império Romano. Quais são os motivos da queda do Império Romano? Foi tratado isso nas aulas anteriores, beleza? E aqui, após a queda do Império Romano, como ficou a organização do território, beleza? O povo, para nós aqui, muito importante, é os francos, que estão nessa localização aqui. Eles serão estudados. Eles e esse povo que está aqui, nesta região aqui de Portugal e Espanha. Beleza? Porque são os cristãos. Aqui nessa área que os francos se localizam, é a Galácia. Tá? Então tá lá, tem os burgúndios, perceba. Então tá aqui o território. Aqui tá os ostrogodos e outros povos germânicos também localizavam aqui, ocupando a região da igreja. Quando houve a invasão germânica, a única instituição que ficou em pé foi a igreja, que lutou contra essa invasão e até protegia as pessoas. Entendo o papel da igreja ainda. A igreja católica aqui, ela não tem a formação, nem os dogmas que você conhece hoje em dia. Nós vamos trabalhar parte por parte. Aqui estou trabalhando os séculos 4, 5, 6 e 7. Tá? A igreja só se forma como igreja que nós conhecemos hoje no século 8, com a dinastia carolíngia. Vamos entender isso depois, beleza? Então, beleza. Aqui é o seguinte, nós vamos começar então a falar de um povo germânico específico que tomou proeminência, que são os francos. Beleza? Então, vamos lá.